Meus queridos irmãos, uma boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias na Epístola do Apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5. Gálatas capítulo 5, esse é o texto que nós estaremos estudando hoje, do verso 1 ao verso 12. Gálatas capítulo 5, do verso 1 ao verso 12. O apóstolo Paulo agora começa a fazer uma série de afirmações com base em tudo aquilo que ele havia nos explicado até então. Nesse momento a igreja da Galácia precisa se posicionar, ela já possui conhecimento teológico suficiente para finalmente decidir se ela vai continuar caminhando com base nas obras da lei ou se ela vai depositar toda a sua confiança na pessoa do Senhor Jesus. E esse é também o tema para a nossa breve reflexão de hoje à noite: ou a lei ou Cristo. Nós precisamos, irmãos, compreender a doutrina da justiça por meio da fé e precisamos nos apropriar da mesma. Precisamos compreender de uma vez por todas que na cruz do Calvário, tudo aquilo que era devido à nossa salvação, nós conquistamos por meio de Cristo Jesus. Portanto, nós não precisamos agregar absolutamente nada àquilo que Cristo fez por nós na cruz. Nós não contribuímos com a nossa salvação, nós não cooperamos com a nossa salvação, não há nada que nós possamos fazer, não há nenhum comportamento, não há absolutamente nada que possa somar, que possa agregar aquilo que Jesus fez por nós na cruz. E essa será a nossa ambição hoje à noite, procurar compreender esse ponto. Portanto, a partir do verso 1 do capítulo 5 de Gálatas, nós temos assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido, logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. E o Senhor Jesus, em graça e misericórdia, propõe a sua palavra ao nosso coração. Senhor, nós estamos aqui diante da tua palavra. Meu Deus, tenha misericórdia de nós. Esse texto é um texto que é muito profundo teologicamente, mas nós entendemos que o teu Espírito Santo, por meio da tua graça e da tua misericórdia, pode nos explicar esse texto de uma maneira simples e objetiva. Portanto, Senhor, seja misericordioso para com todos nós que aqui estamos e explica de fato a todos nós aquilo que o Senhor quis que nós aprendêssemos quando inspirou o apóstolo Paulo a escrever essa palavra maravilhosa. É assim, ó Pai, que nós oramos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados irmãos, há muitos visitantes aqui hoje à noite. Aqueles que não acompanharam as mensagens iniciais, eu vou fazer uma rápida introdução para que você entenda por que é que nós estamos estudando Gálatas capítulo 5 hoje à noite. Vejam só, Gálatas foi a primeira epístola que o apóstolo Paulo escreveu, mas não apenas isso, Gálatas também é o primeiro documento do Novo Testamento. Nós sabemos que o Novo Testamento é composto por 27 livros. Gálatas, segundo uma forte corrente de interpretação, muito provavelmente foi o primeiro documento a ser escrito. E por que é que o apóstolo Paulo escreveu essa carta no final da década de 40 depois de Cristo? Porque ao final da primeira viagem missionária, muitos judeus que estavam saindo do judaísmo
e que agora estavam dando os primeiros passos no cristianismo, estavam tentando trazer aspectos da lei de Moisés para dentro da igreja cristã. Eles não conseguiam compreender que quando nós acreditamos no sacrifício sangrento de Cristo na cruz do Calvário, os nossos pecados são perdoados. Eles tinham dificuldade de compreender que nós não somamos, que nós não contribuímos com a nossa própria fé. Então eles queriam trazer, por exemplo, aspectos da lei cerimonial no que diz respeito à guarda dos sábados, às festas solenes, os grandes ajuntamentos de Israel. Eles queriam trazer aspectos dietéticos como animais cerimonialmente puros, animais cerimonialmente impuros. Eles queriam continuar guardando o sábado, eles queriam continuar fazendo circuncisão, e o apóstolo Paulo não permitiu que isso acontecesse. Por quê? Porque a grande discussão desse documento é tentar nos provar que de fato a cruz é suficiente. Se a cruz de Cristo de fato foi suficiente, nós não precisamos mais guardar o sábado, não de acordo com o que era feito no Antigo Testamento. Se a cruz de Cristo foi suficiente, nós não temos mais que viajar solenemente a Jerusalém por ocasião dos tabernáculos e da Páscoa e do Pentecostes. Nós não temos que nos preocupar mais com animais cerimonialmente puros e animais cerimonialmente impuros, porque em Cristo tudo pode ser recebido com ações de graças. O que estava em jogo aqui? A suficiência da cruz de Cristo. O que Paulo está tentando nos explicar é que a cruz de Cristo foi suficiente. Se eu tenho que acreditar na cruz, mas preciso guardar o sábado, a cruz não é suficiente. Os irmãos conseguem ver? Se eu tenho que acreditar na cruz, mas sou obrigado a viajar 3 vezes por ano a Jerusalém, a cruz não é suficiente. Nós podemos fazer aplicações mais próximas da nossa realidade. Por exemplo, se a cruz de Cristo é suficiente, mas para me proteger do mal olhado, de um inimigo espiritual, eu tenho que colocar um galinho de arruda por trás da orelha, então a cruz não é suficiente. Se eu digo que a cruz é suficiente e antes de tomar banho no chuveiro eu tenho que fazer o sinal da cruz, então a cruz não é suficiente. Meus irmãos, vocês conseguem perceber? Nós precisamos afastar de uma vez por todas a ideia de que nós contribuímos, de que nós somamos. Nós precisamos afastar toda uma ideia mística, de que de alguma forma nós somamos, de que de alguma forma nós agregamos aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Então, do capítulo 1 até o final do capítulo 4 de Gálatas, Paulo procura esclarecer aquelas igrejas recém-plantadas que aqueles irmãos que estavam saindo do judaísmo, na verdade estavam pregando um falso evangelho, e que portanto a igreja precisava se posicionar, no sentido de que ou a cruz de fato era perfeita, suficiente e eficaz, ou ela não era. Se a cruz não fosse suficiente, nós não tínhamos de fato encontrado salvação em Cristo e estávamos obrigados a guardar toda a lei. Mas se a cruz de fato era suficiente, e nós sabemos que a cruz é, então tudo que nós precisamos fazer é nos apropriar da verdade de que o preço foi pago e a ira foi afastada, e que dessa maneira nós estamos salvos de uma vez por todas para a glória de Deus. Amém? Muito bem, todos nós agora estamos inseridos no contexto. Paulo já nos ensinou tudo isso, e agora ele queria que as igrejas da Galácia se posicionassem ou pela lei ou pelo Senhor Jesus. Portanto, Paulo está nos ensinando a respeito da nossa amada liberdade cristã. Na verdade, a epístola de Paulo aos Gálatas também poderia ser chamada da epístola da liberdade cristã, porque é isso que Paulo nos ensina aqui. De modo que no princípio do capítulo 5, que nós acabamos de ler, Paulo estava asseverando que a graça salvadora de Cristo Jesus nos livrou de uma vez por todas dos grilhões da lei. Ele diz no princípio do verso 1: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Essa frase, ela bem poderia resumir todo o documento. É isso que Paulo quer que nós aprendamos através da sua famosa epístola aos Gálatas. Ele quer que a igreja do Senhor aprenda de uma vez por todas que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Essa palavra liberdade, eleuteria, ela aponta para uma libertação pessoal de fato, para pessoas que foram livres de uma espécie de confinamento, de uma espécie de opressão. E com isso Paulo queria nos explicar que todo o jugo da lei, na vitória de Cristo Jesus, literalmente foi afastado.
Se você atentar para a conjugação do verbo libertar, ele se encontra no passado, mas o passado, na maneira com que ele é proposto pelo apóstolo Paulo aqui, nós não encontramos na língua portuguesa. É um verbo conjugado no aoristo. Os gregos, eles tinham esse tipo de tempo verbal para denotar o passado. O que seria? Seria um ato concluído que tinha efeitos por toda a eternidade, mas que não poderia mais ser renovado, não poderia acontecer uma nova vez. Ele tinha se exaurido de uma vez por todas. Portanto, quando Paulo nos diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, na língua portuguesa parece redundante, não é? Libertos para a liberdade, foi para a liberdade que ele nos libertou. Ora, na língua portuguesa bastava dizer, Jesus nos libertou. Paulo quer dar uma ênfase, ele diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Na língua portuguesa nós poderíamos dizer, Jesus nos libertou de uma vez por todas. Portanto, Paulo está querendo nos dizer que se somos livres em Cristo, nós não devemos nos submeter a nada ou a ninguém. E a ideia aqui é belíssima, por quê? Porque quando um juiz sentencia a nossa liberdade, ele meramente nos coloca em liberdade, ele não nos leva para casa e nos adota como filhos. O juiz que nos livra aqui, ele não apenas nos livra, mas também nos adota, de modo a impedir que qualquer um outro tirano venha se apossar de nós mais uma vez. Nós não somos apenas livres da lei, nós somos livres da lei e somos feitos filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo. E perder isso é uma catástrofe. Vocês conseguem ver, meus irmãos? Cristo nos libertou para a liberdade, para que não fôssemos mais escravos de nada. Ele nos libertou para a liberdade de filhos de Deus. Ele fez isso quando, através do seu sangue, retirou de nós o jugo da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Nós aprendemos isso quando estudamos o capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 13 e versículo 14. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Olhe para a ideia de redenção no verbo resgatar. Cristo nos resgatou. Você consegue entender a ideia de jugo, a ideia de cárcere? Quem precisa ser resgatado? Quem se encontra preso, oprimido, cerceado em sua liberdade. Cristo nos libertou, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Quem suportou o jugo? Quem suportou a aflição? Sob quem os céus se tornaram negros, das 9 horas da manhã às 3 horas da tarde? Quem teve que suar grandes gotas de sangue em nosso lugar? Foi o Senhor Jesus, para que se cumprisse a palavra que diz: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então olhe para o verso 14: para que a bênção de Abraão chegasse até nós, que somos gentios, em Jesus Cristo, com o objetivo, essa ideia de a fim de que, na língua grega, é uma espécie de preposição de instrumentalidade. É como se Paulo mostrasse o meio com que nós somos livres, a maneira com que nós somos libertos. Portanto, a fim de que, irmãos, com que finalidade? Com que objetivo? Onde Jesus queria nos libertar quando se tornou maldito em nosso lugar? Ora, Ele queria que nós recebêssemos pela fé um espírito que nos cativa, um espírito que nos prende, que nos agrilhoa, que nos torna escravos? Não, um espírito que nos livra, um espírito que nos torna filhos, um espírito que nos torna herdeiros. E por que a lei se apresentava para nós como uma espécie de prisão? Porque a lei apontava para a nossa impossibilidade de salvação. Através do legislador Moisés, o Senhor nos disse que bastava um único pecado para que nós fôssemos réus de uma condenação eterna. E nós não tínhamos nem o direito de nos esforçarmos para não pecar, porque desde o momento da nossa concepção no ventre das nossas mães, nós já somos gerados pecadores. Não é isso que aprendemos no Salmo 51?
Davi nos diz que ele foi gerado em iniquidade e que em pecado ele foi concebido por sua mãe. Nós herdamos o pecado de Adão e todos os dias nós somamos ao pecado de Adão. O que aprendemos? Gálatas capítulo 3, versículo 10. Gálatas 3:10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de quê? De maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Portanto, resta provado que o pecado nos afastava de Deus. Ele, na verdade, nos condenava eternamente. Não havia qualquer esperança para alguém nessas condições. Por quê? Gálatas 3:11. Porque é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? Porque conforme está escrito em Romanos capítulo 8, versos 19 e 20. Romanos capítulo 8, versos 19 e 20. Na hora que eu vou ler, Jorge, estava rápido até agora, meu irmão. Gálatas é mais fácil, né? Muito bem. Por quê, meus irmãos? Não é esse texto não, Jorge. Acho é pouco. Foi falar que Jorge foi lento e errou também. Muito bem. Irmãos, antigamente eu lembrava disso de cabeça. Porque não é nem Romanos capítulo 8, é Romanos capítulo 3. Romanos 3:19, pastorzão. Romanos 3:19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus. Agora Romanos 8:20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei nunca teve como objetivo nos salvar. A lei sempre teve como objetivo nos condenar, provar que nós éramos pecadores. É isso que Paulo procura nos explicar aqui. Quando para a liberdade de filhos nós somos chamados através da pregação do Evangelho, que é produto da graça de Deus na cruz de Cristo, nós abrimos mão disso e voltamos à lei, nós estamos voltando a um jugo de escravidão que inevitavelmente nos condenará. E a igreja da Galácia precisava compreender isso. De que maneira Jesus nos livra desse jugo? Como é que nós podemos nos apropriar dessa doutrina? Gálatas, de fato, é um texto difícil de ser compreendido, irmãos. Mas se nós tivermos paciência e formos comparando com outros textos bíblicos, a isso nós damos o nome de teologia bíblica, a gente vai aprendendo e as coisas vão se tornando mais claras. Um texto que pode nos elucidar é Romanos capítulo 8, do verso 1 ao verso 4. Romanos 8, do 1 ao 4, nos mostra como é que nos bastidores Jesus nos livrou da lei, como é que ele se tornou maldito em nosso lugar, como é que a dinâmica da coisa aconteceu. Paulo diz assim, verso 1: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Perceba, verso 2: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Você percebe que uma lei de morte está sendo substituída por uma lei de vida aqui? Pois bem, porquanto, olha como Paulo é um escritor brilhante. É óbvio que ele está sendo inspirado pelo Espírito Santo, mas perceba como ele escolhe com cuidado as palavras. Ele diz, olha, você está livre, verso 1, não tenha dúvidas disso. Por quê? Porque a lei que te matava foi substituída pela lei que te dá vida. Como isso aconteceu? Ora, ele introduz com essa palavra porquanto do verso 3. Porquanto o que foi impossível à lei. Porque foi impossível a lei nos salvar, conforme eu li no capítulo 3, versos 19 e 20. Porque era impossível a lei nos salvar. Porque a lei estava enferma pela carne. Porque a lei é perfeita, ela é santa e ela é boa. Isso é Romanos capítulo 4. Mas eu todavia sou o quê? Imperfeito. Como algo que é precário e imperfeito vai conseguir algum dia alcançar a perfeição? Isso é possível do ponto de vista humano?
Não, meus irmãos, não é. Porquanto o que foi impossível à lei, no que estava enferma pela carne, ou seja, por conta das nossas falhas, da nossa precariedade, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Jesus não tinha pecado, mas era semelhante a mim, que sou ser humano e tenho. Consegue entender isso? E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Como é que Deus condena na carne o pecado? Punindo o pecado na pessoa de quem? De Cristo. Ele suportou o jugo, ele de fato foi oprimido, a ira de Deus de fato foi colocada sobre ele. E no momento em que Jesus resiste a tudo isso, e é por causa disso que ele tinha que ser 100% homem e 100% Deus, 100% homem para cumprir a lei, 100% Deus para resistir à ira de Deus e pagar o preço. E quando Deus condenou na carne o pecado, quando Ele fez com que Cristo pagasse, o preceito da lei se cumpriu em nós, porque o preço foi pago. De modo que agora, olha como Paulo conclui, Romanos 8,4: nós não andamos mais segundo a carne, segundo a lei dos mandamentos, segundo a força do nosso braço, mas segundo o quê? O Espírito. Portanto, foi esta liberdade maravilhosa que nós herdamos em Cristo, a liberdade da graça salvadora. Portanto, Paulo combate veementemente a possibilidade de os Gálatas retornarem a viver de acordo com os parâmetros estabelecidos pela lei. Ele diz ainda no verso 1: permanecei, pois, firmes. A ideia aqui é de alguém que está de pé. Não precisa ir para o grego aqui, irmãos. Ficar firme é ficar como? É ficar de pé. Paulo está dizendo que nós estávamos sob um jugo. Procure entender uma ideia de opressão, de alguém que está encurvado, porque algo está pressionando. Mas quando essa pressão é retirada, essa pessoa pode se colocar ereta, de pé, se autodeterminar. Então Paulo diz: vocês foram libertos, a opressão foi afastada, o preço foi pago, recebam isso, permaneçam firmes, fiquem de pé. E olha como a coisa fica cada vez mais lúcida. Ele diz: e não vos submetais. O que é submeter? É receber o jugo. Quem se submete é quem sofre o dano, é quem tem que carregar o peso. E não vos submetais novamente a um jugo de quê? De escravidão. E a própria palavra jugo, que a época em que esse documento foi escrito apontava para aquele aparelho agrícola que era colocado sobre o boi. Os aparelhos agrícolas agora são modernos, mas naquela época o jugo era um peso que era colocado sobre o boi para que ele pudesse levar o arado ou uma carroça, por exemplo. E o coitado do boi estava ali servindo como um escravo, submetido, manietado. Mas seres humanos também estavam sob jugo no momento em que eram escravos. Então Paulo diz: vocês foram libertos, permaneçam firmes, vão se deixar submeter, vão se tornar novas marionetes? Ora, é claro que não, irmãos. Voltar a esse ponto seria crassa insensatez. E quando Paulo começa os aspectos práticos da carta, não é isso que ele diz: ó Gálatas insensatos. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Verso 2: quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? A Revista Atualizada tem esse vocabulário lindo que eu amo, irmãos, mas trazendo para uma linguagem que nós usamos mais próxima do nosso cotidiano, seria como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: eu quero que vocês me respondam uma coisa: o que foi que vocês viram que para vocês se tornou mais importante que a imagem da cruz ensanguentada de Jesus? Eu quero apenas que vocês me digam isso, porque se eu concluir que isso de fato é mais importante que a cruz, eu vou substituir a cruz por isso. Há alguma coisa que se torne mais sublime para nós do que a visão da cruz ensanguentada de Jesus, irmãos? É claro que não. É nesse contexto que Paulo diz: vocês receberam o Espírito Santo através da pregação do Evangelho ou com base no jugo da lei? Qual é a resposta óbvia?
É com base na pregação do Evangelho, meu irmão. Você não lembra do seu passado antes de conhecer Jesus, não? Você era um escravo. Você estava destituído das alianças da promessa, vivia sem esperança e sem Deus no mundo. Foi através da cruz ensanguentada, meu irmão, que a barreira que te separava do Senhor caiu. E que agora você é feito filho de Deus. E finalmente está alicerçado sob o fundamento dos apóstolos. Fundamento este que tem Cristo Jesus como a pedra angular. Paulo diz: será que vocês vão começar no Espírito e terminar na carne? É claro que não, irmãos. É claro que não. Então nos versos 2 e 3, ele diz assim, de Gálatas capítulo 5: eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Perceba, olhando para os versos 2 e 3, como Paulo é enfático. Ele diz: eu, Paulo, vos digo. Se é Paulo que está escrevendo a carta, irmãos, ele precisa dizer que se chama Paulo. Por que é, portanto, que ele faz isso? Ele está trazendo a sua autoridade apostólica. Ele está querendo fazer com que a igreja leve em consideração que ele foi levantado por Deus para implementar na terra os valores do seu reino. Ele quer que a igreja da Galácia lembre que se qualquer um outro pregador ou mesmo um anjo de luz pregue qualquer evangelho que seja diverso desse, que a igreja considere o quê? Anátema. É com base nisso que ele diz: eu, Paulo, vos digo. No princípio do verso 3 ele diz: de novo testifico, irmãos, não pode haver dúvida. Se eu me deixo circuncidar, Jesus não vale mais nada. Todo homem que se deixa circuncidar está obrigado a guardar toda a lei. Paulo está nos ensinando que nós não podemos escolher aqueles aspectos da lei que nos tornam mais afamados. Os judeus estavam com dificuldade em se livrar da circuncisão, porque a circuncisão projetava socialmente, tornava-os melhores que os demais seres humanos de etnias diversas, porque a circuncisão era um símbolo exterior da união daquele povo com Deus. Contudo, eles não conseguiam concluir que a circuncisão verdadeira não é aquela que é feita no prepúcio. A circuncisão verdadeira é aquela que acontece aonde? No coração. No coração eles não conseguiam ver dessa maneira. Portanto, o raciocínio de Paulo aqui é muito simples: ou eles seriam salvos pela graça, ou seriam condenados pela lei achando que estariam salvos. E não é assim que infelizmente as pessoas estão condenadas hoje. Quando elas depositam a sua confiança no ídolo morto, ou quando elas estão fazendo intercessão, procurando aproximar-se de Deus por meio de pessoas que não podem interceder por elas, ou quando elas confiam em determinadas graças que não são de fato um favor imerecido, porque só quem pode conceder graça é Jesus e nenhum outro. São pessoas honestas, são pessoas verdadeiras, são pessoas bem intencionadas, mas que infelizmente estão condenadas. Por mais que haja um legalismo, por mais que haja toda uma seriedade, por mais que sejam pessoas profundamente íntegras, só há um caminho, e esse caminho é Jesus. Não há nenhum outro. É por causa disso que Paulo é tão enérgico em suas palavras. Se vocês circuncidarem, guardarem o sábado, se vocês começarem a viajar para Jerusalém, se vocês forem tocar chofar, se vocês forem comer pão sem fermento, ervas amargas, matar cordeiro de 1 ano por ocasião da Páscoa, se vestirem como sumos sacerdotes, reconstruir o templo de Salomão. Poderia passar um tempão fazendo citações aqui de algo que nós estamos vendo nos dias atuais. De Cristo nós nos desligamos, irmãos. Cristo é suficiente. Com esse comportamento, Paulo está querendo dizer para essas pessoas que ou Cristo é tudo, ou Ele não é nada.
É por isso que ele não se submeteu nem mesmo por uma hora aos falsos pregadores judaizantes. Por quê? Gálatas capítulo 2, versículo 5. Ele não se submeteu nem mesmo por uma hora, porque se Paulo tivesse se submetido à verdade do Evangelho, não teria permanecido entre nós. Nós seríamos um grupo cada vez mais místico, tendo que guardar cada vez mais preceitos. Portanto, todos nós temos que ter bastante cuidado, porque aqueles que confiam no seu próprio mérito, infelizmente, se desligaram de Cristo. Então, Paulo está retomando aquele ponto anterior que ele vinha tratando no capítulo 4, afirmando que, se mesmo perante esses argumentos que eu acabei de mencionar para vocês aqui, a igreja da Galácia ainda se inclinasse para a lei de Cristo, ela havia se desligado. Não é isso? Versículo 4, ele vai repetir mais uma vez: de Cristo vos desligastes. Ora, ele tinha dito isso, irmãos, lá no versículo 3, repete no versículo 4, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Com isso, Paulo não está militando contra a perseverança dos santos, absolutamente. Quando Paulo diz que essas pessoas se desligaram de Cristo porque voltaram a tentar se justificar pela lei, Paulo está querendo dizer, na verdade, que elas não compreenderam o Evangelho coisa nenhuma. Por quê? Porque ele já tinha dito no capítulo 3, versículo 1, que quem compreende o Evangelho não consegue mais tirar os olhos da cruz. Do ponto de vista do poder do Evangelho, isso é impossível. Não há nada que reúna condições de nos retirar a visão maravilhosa da cruz. Se você de fato compreendeu a mensagem da cruz, meu irmão, descanse o seu coração. Você nunca vai perder os olhos do seu objetivo. Isso é impossível. Vai de encontro à suficiência do que Cristo conquistou por nós lá. Mas se você acha que compreendeu quando na verdade não compreendeu, então há possibilidade plena de você colocar os seus olhos em outro lugar. E é esse ponto que Paulo quer que fique bastante claro. Que se qualquer coisa se tornar mais importante para nós que a visão da cruz ensanguentada de Cristo, então nesse momento esse objeto, ou esse emprego, ou essa pessoa pode ser até um relacionamento. Ora, irmãos, há pessoas que por conta de um namorado ou uma namorada esquecem da família inteira e até do Senhor Jesus. Quantos casos nós não ouvimos do papai e da mamãe que vai aconselhar lá aquele jovem que quer namorar com determinada pessoa, que quer noivar com determinada pessoa, e aquele garoto ou aquela garota diz o seguinte: não, eu abro mão de tudo e eu quero o fulaninho, né? Quero viver a minha própria experiência. Às vezes é um bem, às vezes é um emprego. Está todo mundo aconselhando: meu irmão, esse emprego está acabando com você, esse emprego está te sugando, você não é mais quem era, você perdeu o brilho, você perdeu o semblante, você decaiu da graça. O que está acontecendo? Será que só você não consegue ver? Todos vocês querem ver o meu mal. Eu sei o que eu estou fazendo. Meus irmãos, quantas vezes nós não ouvimos isso? O que esse emprego, o que esse relacionamento, o que esse objeto, o que esse projeto está se tornando o Deus para aquela pessoa. Isso nos leva à escravidão. Logo, a nossa justiça deve provir apenas da fé. Versículo 5: porque nós pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça que provém do mérito humano. É assim que está escrito? Da guarda da lei, é assim? É uma justiça que é produto do nosso braço, é uma justiça que é produto da nossa capacidade intelectual. É assim? Não, nós aguardamos a esperança da justiça que é produto da fé, porque nós somos justificados pela fé e não por preceitos humanos. Agora olhe para o versículo 6: porque em Cristo Jesus, olha Paulo explicando o verso 5 no verso 6, porque em Cristo, olha Cristo como instrumento, olha Cristo como meio, olha Cristo como veículo, porque em Cristo, através de Cristo, por causa de Cristo, nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum. Não é pelo que você faz, não é pelo que você alcança, não é pelo que você consegue, não é pelo que as pessoas veem em você, não é pela sua fama, não é por sua projeção, não é por seu sobrenome, não é por sua conta bancária. Não, irmãos, final do verso 6, é pelo quê?
É pela fé que atua, pelo amor de Deus, que nos alcança, que nos transforma, que nos regenera. É dessa maneira que nós precisamos nos relacionar com a nossa salvação. Não é pela circuncisão, por meio das obrigações religiosas, nem pela incircuncisão, uma vida de paganismo, de imoralidade, não. É por meio da graça. Porque não é judeu aquele que o é apenas exteriormente, nem é circuncisão aquela que é somente na carne. Romanos 2:29. Porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é aquela que é do coração, no espírito, não segundo a letra, leia-se segundo a lei, e cujo louvor não procede dos homens, mas procede de Deus. Quando Paulo pregou pessoalmente na Galácia, a igreja tinha compreendido isso, irmãos. E a igreja tinha compreendido isso claramente. Só que quando Paulo deixou as igrejas e voltou para Jerusalém, para se organizar e partir para uma segunda viagem missionária, os falsos mestres entraram na igreja e começaram a trazer aqueles aspectos da lei de Moisés que vocês já conhecem muito bem. É por isso que eles ficaram conhecidos como judaizantes. Percebam como o falso ensino tem o poder de desestabilizar até pessoas bem intencionadas. Perceba como o falso ensino tem o poder de colocar uma pulga atrás da nossa orelha, de modo de nos fazer desacreditar até do verdadeiro evangelho. É o que Paulo vai dizer aqui no versículo 7. Olhe para o versículo 7, ele vai dizer o seguinte: vocês estavam indo muito bem. Quando eu preguei, quando eu plantei as igrejas, quando eu elegi os presbíteros, tudo estava indo muito bem. Agora, cerca de 1 ano depois, eu recebo notícias que vocês estão se desviando, trazendo para o evangelho da graça aspectos da lei que já foram vencidos na cruz do Calvário. O que é que está acontecendo com vocês? Ele pergunta isso no final do versículo 7, quando ele diz: quem é que está vos impedindo de continuar a obedecer a verdade? Meus irmãos, há uma aplicação muito séria e muito importante aqui. E qual seria? Quando nós estamos doentes, nós geralmente escolhemos o pior médico, não é assim? Quando nós temos um problema na justiça, a gente prefere o pior advogado, não é assim? Quando a gente quer construir uma casa, a gente contrata o pior pedreiro, não é isso? Quando a gente quer consertar o carro, leva para o pior mecânico. Quando a gente quer contratar um funcionário, a gente pesquisa pelo pior currículo, não é assim? Não! Quando você está doente, você quer o melhor médico. Quando você tem uma causa na justiça, você quer um bom advogado. Quando você quer construir uma casa, você quer o melhor pedreiro. Seu carro quebra, você quer o melhor mecânico. Mas tudo isso é humano e vai ficar aqui, porque um juiz só decide a tua vida na terra. Um advogado só te livra de um processo que corre em uma vara humana, em qualquer fórum, de qualquer cidade. Um carro daqui a pouco está desatualizado e vai virar sucata. A tua casa reformada daqui a pouco vai ser ruína, mas a tua alma é eterna. Se nós tivéssemos a preocupação de pensar em uma boa igreja, assim como a gente se preocupa com o melhor médico, se a gente tivesse a preocupação de ter um bom pastor, assim como a gente quer um bom advogado, se a gente tivesse a preocupação, irmãos, de procurar uma igreja séria, assim como a gente quer um bom mecânico, seguramente as nossas almas, eu me refiro às almas daqueles que frequentam arraiais evangélicos, estariam em melhores condições. Nós falamos, irmãos, nesse púlpito aqui, e quem é membro ou congregado dessa igreja sabe que é verdade. Avalie se aquilo que você está ouvindo nesse lugar é suficiente para alimentar a sua família. Se não for, procure outra igreja, meu irmão. A sua alma eterna é o bem mais precioso que você possui. Você precisa continuar correndo bem. Até Jesus precisou continuar correndo bem. Isso é teologia de Hebreus capítulo 12, onde está escrito assim, Hebreus 12:1: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grandes nuvens de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O que é que nós estamos aprendendo aqui? Que surgirão falsos mestres.
empecilhos, problemas que vão se colocar entre você e a Jerusalém celestial, e você precisa levantar os seus vestidos e correr com desembaraço em busca do seu objetivo. Mas para que isso aconteça, você tem que saber onde você precisa chegar, e você só saberá onde chegar se você estiver firmado aonde? Na palavra. Na palavra. E eu estou dizendo com base nesta palavra hoje à noite que a cruz de Jesus é suficiente. Suficiente. Você precisa da cruz, você precisa do evangelho, e você precisa ter bem definido no seu coração que de fato você está no caminho certo, para que você possa olhar firmemente para o autor e consumador da sua fé, que é quem? Cristo Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Quando Jesus disse que estava consumado, ele não estava brincando não, irmãos. Está consumado, o preço foi pago. Então Paulo diz no verso 8: esta persuasão não vem daquele que vos chama. Este evangelho que vocês estão ouvindo dos falsos pregadores judaizantes não é o evangelho do Cristo que vos chama. Não é. Portanto, tenham cuidado. Tenham cuidado e decidam quem está com a razão. É um Cristo ensanguentado que diz: eu dou a minha palavra, está consumado. Ou esses falsos pregadores que dizem que você ainda tem que guardar a lei. Quem está com a razão? É o pastor que diz que você pode descansar em Cristo? Ou aquele que diz assim: traga um copo d'água? Você não precisa desse misticismo, meu irmão, porque você é livre. Você foi trazido à liberdade de filho de Deus. Você já bebeu da água que jorra para a vida eterna. Então, irmãos, para nós caminharmos para o final, em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, 2 Coríntios 13, 5, há um verso que deveria ser lido por nós de tempos em tempos, que diz assim, 2 Coríntios 13, 5: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis, como é que está a sua vida com Deus, meu irmão? Você que crê que Cristo é suficiente. Existem aspectos na vida de um eleito, e quando eu digo eleito, eu me refiro a quem de fato foi regenerado e está completamente seguro em Cristo. Eu não creio que uma pessoa pode decair da graça. Eu creio com toda a força do meu coração que quando Cristo disse está consumado, em outras palavras, ele estava dizendo que aqueles que acreditarem no sacrifício dele, de fato e em verdade, estão seguros nele. Eu não consigo imaginar como é que Cristo pode me ter na mão dele e depois me perder, se ele é o mesmo que diz, operando eu, quem impedirá? Eu quero acreditar com toda a força do meu coração que não há nada que possa me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, e que há indícios na minha vida que me provam isso. Nós chamamos de indícios da graça, ou meios de salvação, que por sinal vai ser a aula do próximo domingo. Meios de graça. Meu irmão, você sabe que não foi seduzido pelos falsos mestres da nossa geração se você tem vida de oração, se você tem relacionamento com a palavra, se você tem vida com Deus, se por mais que você cometa deslizes e o pecado seja um acidente na sua vida, há muito mais virtude do que problema no seu jeito de ser. Você consegue perceber do ponto de vista do seu relacionamento com Deus que você já saiu do ponto A para o ponto B. Alguns já saíram do C para o D, outros do E para o F. Você vive o conselho do Evangelho que diz: o teu progresso a todos seja
manifesto. Você sabe que é verdade, e quem te conhece vê isso. E isso é produto da graça, por isso que se chama meios de graça, porque o Espírito se encarrega de dar sinais, de dar indícios de que você crê, e de que essa crença, que esse relacionamento é real. Palavras do Senhor Jesus: e estes sinais seguirão aos que creem. Há uma mudança, há um relacionamento. Contudo, se você não tem vida de oração, meu irmão, qual o conselho? Coloca de novo, pastorzão, aquele verso lá. Se você não tem vida de oração, examine-se a si mesmo. Por quê? Será que você está na fé? Por quê? Se nós temos que orar sem cessar, e se é o Espírito Santo que nos leva à oração, se você não tem vontade de orar, a comunicação está interrompida de alguma forma, irmãos. Se este livro é o que nos conduz para o céu, e se é por meio dele que nos apropriamos do nosso Deus tão amado, e não há desejo de lê-lo, a comunicação está errada, porque o Espírito glorifica a pessoa do Filho. Nós não nos relacionamos com a palavra porque queremos, é porque somos levados a ela, porque nós somos filhos de Deus e queremos ter contato com Ele. Um crente que passa vários dias sem se relacionar com a palavra, muito provavelmente foi cooptado, ele foi seduzido por algum falso mestre, porque o relacionamento dele está equivocado, não é genuíno. Eu não quero dizer com isso que você não possa passar algum período sem orar e sem ter contato com a palavra de Deus, mas eu creio que os irmãos entendem o que eu estou querendo dizer. Pessoas que finalmente não têm vida, irmãos. E eu quero dizer uma coisa para vocês, ainda que seja chocante do ponto de vista humano, isso não pode ser forçado. Se não há um religare, se não há religião na sua vida, por mais que o seu cônjuge, por mais que o seu pai, ou alguém que te ama, diga: fulano vai orar, fulano, faz tanto tempo que tu não lê a Bíblia, eu não te vejo com a Bíblia na mão, vai ler a Bíblia. E por mais que aquela pessoa que ouve esse conselho entenda que ele é bom e até se esforce, irmãos, humanamente falando, a gente olha e você não vê ela orando, e você não vê ela lendo. Então eu quero implorar alguma coisa a você: dobre o seu joelho e pergunte assim para Deus: Senhor, o que está acontecendo de errado comigo? Por que o Senhor não me leva a orar? Por que eu não tenho relacionamento com a Tua palavra? Por que não há crescimento em minha vida? Se no Teu Evangelho está expresso claramente que há sinais que são plenamente perceptíveis na vida de quem nasceu de novo, conserta o que está errado na minha vida, Senhor. Coloca esse desejo no meu coração. Há um teólogo que agrega muito, irmãos, à minha vida, se chama David Martin Lloyd Jones. Martin Lloyd Jones, ao longo de boa parte dos sermões dele, ele diz assim: olha, não importa, você está se preparando para pregar, está produzindo sermão, Deus está falando do teu coração, a mensagem está fluindo, surgiu no teu coração o desejo de orar. Para tudo o que você estiver fazendo, vai conversar com Deus. Às vezes nós achamos, irmãos, que a oração pode ser deixada para depois. Um juiz marca uma audiência conosco, a gente sabe que não podemos faltar. Um médico famoso abre um espaço na agenda dele, a gente chega com horas de antecedência. Quando aquele que criou tudo que existe no universo inteiro marca uma conversa com você, pare tudo o que você estiver fazendo e vá conversar com ele. Nada é mais importante que isso. Mas se não há esse desejo no seu coração, meu irmão, desagende tudo, pare tudo, não faça nada amanhã. Você deve se comportar igual a Agostinho de Hipona, meu padroeiro. Meus irmãos, tem muitos visitantes aqui. Quando eu digo meu padroeiro, eu digo é um teólogo favorito, é um teólogo que eu gosto bastante, tá bom, irmãos? Isso é piada de coisa de seminário, tá certo? Agostinho era crente, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Havia momentos na vida de Agostinho que lhe faltava força para orar, para ler a palavra. Ele ouvia canções, não conseguia mais se emocionar, não derramava uma lágrima. Eu estou falando de uma das mentes mais brilhantes que a igreja já viu. Ele parava tudo, irmãos, ia para um lugar solitário,
a sós com Deus e dizia: por que não hoje? Por que não agora? Por que não hoje? Por que não agora? Por que não hoje, Senhor? Por que não agora? O que é que ele está clamando com o coração? Me visite, Senhor. Me faça orar. Coloca o meu coração diante de Ti. Me leva a Tua palavra. Me faz ter experiências contigo. Chega de sobreviver com base na experiência dos outros, no relacionamento dos outros. Eu quero ter a minha experiência. Eu quero que seja a minha oração. Eu quero que seja o meu coração. O João Calvino, teólogo tão festejado, ele tinha um sinete, um anel, irmãos, para o lembrar todos os dias como é que é feita a boa teologia. E sabe o que estava escrito no anel dele? Ó Senhor, o meu coração a Ti eu entrego como sacrifício pronto e sincero. Lutero dizia, no meio das suas muitas discussões teológicas: há dias em que eu tenho coisas importantíssimas a resolver. Nesses dias eu não posso orar menos que 4 horas. O John Wesley dizia: eu tenho em pouca consideração alguém que se diz homem de Deus e ora menos de 3 horas por dia. É lógico que a vida desses homens, nos séculos em que eles viveram, é completamente diferente da nossa vida. Mas nada impede, meu irmão, está dirigindo o teu carro a caminho do trabalho, é aquela oração de segundos: Senhor, Tu és tremendo, lembra do fulano lá. Senhor, são os meus filhos. Está lavando a louça, está lavando a roupa. Meus irmãos, quem aqui tem essa experiência sabe o que eu estou dizendo. Você ora a todo tempo, você ora sem cessar. Você de repente está em casa e vem uma vontade inexplicável de ouvir um louvor. O Espírito Santo te traz aquele louvor, você coloca, daqui a pouco você está chorando. Quem é que está falando com você ali? Eu creio dessa maneira, Deus está falando. Quantas vezes do nada você pensa em um pregador? Quanto tempo eu não ouço o pastor fulano? Vai lá no YouTube, coloca qualquer pregação, vocês já viveram. Eu vivo essa experiência. Daqui a pouco Deus está falando ao seu coração. Quem é que faz isso, irmãos? É Deus. Mas se não há esse relacionamento, você não vai para lugar nenhum. E o que é pior, você não sente falta. Então Paulo diz: ou a lei, ou Cristo. Aquele que vos perturba, versículo 10, esse sofrerá condenação. O destino de quem perturba a igreja de Deus é a perdição, Filipenses 3,19. Aquele que usa de engano não permanecerá na congregação dos justos, é Salmo, capítulo 1, do verso 4 ao verso 6. Quem ensina equivocadamente vai prestar contas a Deus, mas você, meu irmão, que tem que guardar o seu coração, olhe para o final do versículo 10. Você não pode alimentar nenhum outro sentimento. Nenhum outro sentimento. Só pode haver um Deus no seu coração. E quem é, irmãos? É o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. E Paulo termina esse assunto tão sério de uma maneira muito gentil. Isso é a cara do apóstolo Paulo. Olha o que ele diz nos versos 11 e 12, e a gente vai orar. Eu, porém, irmão, se ainda prego circuncisão, por que continuamente sou perseguido? Porque se eu prego a circuncisão, está desfeito o escândalo da cruz. Os judaizantes diziam que Paulo pregava um falso evangelho, que em uma igreja ele pregava de uma forma, em outra igreja ele pregava de outra. Aí ele diz assim: se eu prego um evangelho falsificado, por que é que eu estou sendo perseguido? Devia ser amigo de vocês, não é? É um indício claro de que você está ouvindo uma boa mensagem. Se você volta para casa reflexivo, meu irmão, se perguntando assim: como é que eu estou com meu Deus? Provavelmente você ouviu uma boa mensagem. Mas se você volta para casa cantarolando assim: esse cara sou eu, então muito provavelmente, meu irmão, você foi enganado. Como é que Paulo termina? Versículo 12. Se chama oração imprecatória. Eu não aconselho você a orar desse jeito. Isso aqui é coisa de apóstolo, tá bom, irmãos? Ele está sendo extremo aqui. Paulo levava almas eternas em muita consideração. Paulo está escrevendo essa carta e ele está dizendo para esses irmãos: eu estou sofrendo dores de parto por vocês, para que Cristo seja formado em vós. Quanto aos judaizantes, quanto aos falsos mestres, olha o que Paulo está dizendo. Sabe o que eu queria?
que quando vocês fossem fazer a cirurgia da circuncisão, tomara que quando vocês fossem fazer a cirurgia, a faca tivesse bem amolada. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Meus irmãos, há algo de mais precioso às nossas vidas. Sabe o que se chama? Evangelho de Jesus Cristo. E hoje à noite, esse texto coloca diante de nós assim: o que vocês preferem? Cristo ou os falsos ensinos que estão sendo propalados nos dias atuais? Cuidado com a teologia do coach. Cuidado com essa história de que foguete não tem ré. Cuidado com essa teologia do dinheiro fácil. Cuidado com essa confissão positiva. Cuidado com esse ego afagado. Irmãos, o evangelho é alegria. Em algum momento a palavra vai contagiar você. Em algum momento a palavra vai consolar você. Mas você precisa compreender quem você é na economia do reino. Jesus está no céu, assentado à destra de Deus, e nós precisamos ainda chegar lá. E para chegar lá só por meio dele. Nós não podemos ter nenhum outro Senhor em nosso coração. Se hoje à noite um relacionamento impede você de estar mais próximo de Jesus, se hoje à noite um emprego impede você de estar mais próximo de Jesus, se hoje à noite uma amizade impede você de estar mais próximo de Jesus, um sonho, um projeto, se hoje à noite um pregador interfere no sentido de que você esteja mais próximo de Jesus, o desejo do meu coração é que o Espírito Santo estilhasse essas barreiras, faça com que elas caiam por terra, para que você finalmente experimente a liberdade de filho de Deus e se relacione diretamente com o Senhor Jesus, para a glória de Deus. 3 aplicações. Primeira delas, nós não podemos nos submeter novamente ao jugo de escravidão, visto que o sacrifício de Cristo foi suficiente e eficaz. Segunda aplicação, nós precisamos policiar o nosso coração para aferir se somente Cristo é aquele em que de fato nós confiamos. Mas não apenas isso, nós também precisamos comparar o que nós estamos ouvindo na igreja com a palavra de Deus. Se porventura o Espírito não testificar com o seu Espírito que a voz que você está ouvindo é a voz de Deus, meu irmão, se posicione. E em terceiro lugar, nós precisamos decidir de uma vez por todas quem é o nosso Senhor. Quem é o nosso Senhor? Se for Jesus, descanse o seu coração. Volte para casa de cabeça erguida, caminhando a passos largos. Você não tem inimigo à altura. E como você vai provar isso? Orando, lendo a palavra, jejuando, contemplando o belo para a glória de Deus, tendo relacionamento com o Senhor. Se porventura hoje à noite você entendeu que algo do seu relacionamento com Deus não está fluindo bem, vai dobrar o joelhinho e vai dizer: Senhor, vamos resolver isso aqui. Se o Senhor não for comigo, eu não vou. Ora igual Moisés, para ver a coisa acontecer. O John Piper, irmãos, escreveu um livraço que é profundamente aconselhado para pastores, pregadores do Evangelho, pessoas envolvidas com a liderança da igreja. O nome do livro se chama assim: Irmãos, nós não somos profissionais. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês, e agora essa aplicação é para mim. Quando você faz muito a mesma coisa, todo dia, o dia todo, naturalmente você vai desenvolver técnicas. Sim ou não? Então, a coisa mais fácil do mundo, irmãos, é alguém que fala em público um dia conseguir falar bem. A coisa mais fácil do mundo é alguém que lê o mesmo texto todo dia, um dia conseguir falar bem. A coisa mais fácil do mundo é alguém que um dia já teve confiança, um lugar de fala, conceito, prestígio, sobreviver com base naquilo que ele conquistou no passado. Hoje, quando eu me preparava para essa mensagem, eu falei assim para Deus: Senhor, se é para continuar subindo num púlpito, por conta de um legado que outrora eu construí, porque de tanto falar em público o Senhor me concedeu um vocabulário, ou porque pelo fato de ter um título de pastor me é facultada essa obrigação,
Levante outro melhor que eu, Senhor. Não é falsa modéstia não, irmãos. Eu não quero ser um profissional do púlpito. Eu não quero deixar de sentir. Eu não quero deixar de me emocionar. Eu ia essa semana para uma igreja e um dos meus filhos falou assim: papai, será que o senhor vai chorar hoje? Eu dizia no meu coração: tomara. Tomara, irmãos. Eu quero continuar vendo. Eu quero continuar sentindo. Eu quero continuar experimentando esse Deus. Porque ou esse reino é um reino de consciência, ou ele não é nada. Se for para me tornar um profissional do púlpito, eu prefiro, meus irmãos, ser abençoado por tantos pastores preciosos que nós temos aqui. Para que Deus quebre o meu coração. Para que Deus me conceda um coração de carne e me coloque no lugar certo para a glória do nome dele.